O Império Romano não foi destruído em um único dia. Ele não caiu por uma única batalha. Roma colapsou porque se tornou grande demais para sustentar a si mesma. Quando os sistemas crescem sem limites, os custos escondidos acordam. Este é o primeiro episódio de colapsos sistêmicos. E a pergunta é simples, mas profunda. A narrativa que aprendemos na escola é dramática e direta. Hordas de bárbaros surgindo nas fronteiras, cidades em chamas, o caos substituindo a ordem. A explicação comum fala em invasões, em saques implacáveis que sangraram o poder de Roma. É uma imagem poderosa, a de uma civilização grandiosa subjugada pela força bruta. O ponto final simbólico dessa história é a deposição de Rômulo Augustulo em 476 d.C., o último imperador do Ocidente. Um evento que ecoa nos livros de história como o momento exato em que a luz de Roma se apagou. Mas essa é apenas a superfície. O último ato de uma peça muito mais longa e complexa. Focar apenas nesse momento é como culpar a última gota d'água por inundar o copo, ignorando tudo que o encheu antes. As invasões foram uma causa, ou um sintoma. Um catalisador, ou a consequência inevitável de uma doença interna profunda. Quando o tecido interno de um sistema enfraquece, um toque externo basta para rasgá-lo. Por séculos, Roma absorveu, repeliu e integrou povos em suas fronteiras. O que mudou não foi a pressão externa, mas a capacidade do império de resistir a ela. Se toda a estrutura desaba com um único empurrão, que parte dela já estava oca? As fundações econômicas, a coesão social, a legitimidade política. O tempo não apenas passa, ele corrói estruturas complexas, especialmente aquelas que cresceram demais e se tornaram mal distribuídas e ineficientes. A queda de Roma não foi um evento, foi um processo, uma longa e lenta falha sistêmica. Para entender o que realmente aconteceu, precisamos ir além dos campos de batalha. Precisamos desmontar a máquina romana e olhar para a sua arquitetura interna, para as engrenagens que pararam de girar muito antes do colapso final. Para entender a queda de Roma, primeiro precisamos visualizar sua magnitude. No auge, o Império Romano não era apenas um país, mas um mundo em si. Ele se estendia das brumas da Britânia, atravessando as florestas da Germânia e os campos da Gália, até as areias escaldantes do Oriente Médio e os desertos do norte da África. O mar Mediterrâneo, que eles chamavam de Mare Nostrum, nosso mar, era na prática um lago romano. Estamos falando de um território que cobria cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados. Para colocar em perspectiva, é uma área maior que a União Europeia hoje. Dentro dessas fronteiras, viviam entre 50 e 90 milhões de pessoas, talvez um quarto da população mundial da época. Eram dezenas de culturas, centenas de idiomas e uma vasta gama de povos unidos sob uma única bandeira, um único imperador. Essa vastidão, que era o maior símbolo do poder de Roma, era também sua maior vulnerabilidade. As fronteiras eram longas, porosas e extremamente difíceis de defender. No norte, rios como o Reno e o Danúbio serviam de barreira, mas eram constantemente testados por tribos germânicas. No leste, o poderoso Império Persa era um rival constante. E no sul e oeste, desertos e o oceano ofereciam pouca proteção real. Em termos sistêmicos, isso se traduz em um sistema hiperexpandido, com múltiplos e simultâneos pontos de tensão. Cada província distante era um potencial foco de rebelião. Cada fronteira era uma linha de frente em potencial. Cada rota comercial precisava de proteção. A complexidade era imensa. E essa complexidade era agravada por um fator crucial: a velocidade da informação. A comunicação viajava na velocidade de um cavalo ou de um navio. Uma mensagem urgente da fronteira da Escócia para Roma poderia levar semanas para chegar. A resposta do imperador, por sua vez, levaria outras semanas para retornar. Nesse intervalo,
Uma pequena incursão poderia se transformar em uma invasão em grande escala. Essa lentidão exigia uma enorme dependência militar local. As legiões nas fronteiras precisavam de autonomia para agir, o que, por sua vez, dava um poder imenso aos seus generais, criando um ciclo perigoso de instabilidade política. Isso é o que chamamos de overextension, ou superexpansão, o ponto em que a extensão e a complexidade de um sistema superam sua capacidade de gerenciamento e coordenação. A energia necessária para simplesmente manter o sistema funcionando começa a exceder a energia que ele consegue gerar. A estrutura ainda parece de pé, imponente e sólida, mas, por dentro, as fundações estão corroídas. Cada nova crise, cada nova guerra na fronteira, cada nova despesa, é como adicionar mais um bloco a uma torre já instável. O risco de um colapso em cascata aumenta a cada dia. Quanto mais longe do centro de poder, mais custosa, lenta e frágil se torna a resposta. As províncias distantes eram as primeiras a sentir os efeitos. Menos tropas, menos investimentos, mais impostos. A superexpansão não era um evento, mas um processo corrosivo que, lentamente, minou a força do maior império que o mundo já conheceu. A força de Roma não residia apenas em suas muralhas ou em sua riqueza, mas no coração de suas legiões. Inicialmente, o exército romano era uma maravilha de engenharia social e militar. Legiões disciplinadas, com uma estrutura padronizada e um comando rigidamente centralizado, formavam a espinha dorsal do império. Cada soldado era um cidadão, um componente de uma máquina de guerra coesa e altamente eficaz, que não apenas conquistava, mas também construía estradas, aquedutos e fortes. Essa coesão era a sua arma secreta. A lealdade não era apenas ao general, mas ao estandarte da águia, um símbolo sagrado de Roma. O treinamento era brutal, a disciplina inabalável. Essa uniformidade garantia que uma legião na Britânia operasse exatamente como uma legião na Síria. Era um sistema escalável e replicável, o motor da expansão romana. Mas, com o tempo, as vastas fronteiras e as guerras incessantes começaram a esgotar a base de recrutamento do império. A solução parecia pragmática. A contratação de mercenários, principalmente de tribos germânicas, ganhou espaço. Roma começou a comprar a força militar que antes cultivava. Com eles, veio uma nova lógica. A lealdade desses guerreiros não era ao Senado ou ao imperador, mas ao líder que lhes pagava. Eram lealdades locais, pessoais, não imperiais. O exército, antes um pilar de identidade romana, tornou-se um mosaico de culturas, táticas e interesses conflitantes. O resultado foi a fragmentação. Exércitos que falavam línguas diferentes, que usavam equipamentos distintos e que respondiam a cadeias de comando paralelas. O comando unificado tornou-se uma ficção. Generais romanos agora precisavam negociar com seus próprios soldados. Em termos de análise de sistemas, isso representa uma perda de controle do core do sistema. A função mais crítica do Estado, o monopólio da violência, estava sendo delegada a agentes externos com agendas próprias. Roma terceirizou a própria segurança, transformando inimigos de ontem nos protetores de hoje. Essa dependência criou um ciclo vicioso. Quanto mais mercenários eram contratados, mais o sistema militar tradicional se atrofiava, exigindo a contratação de ainda mais mercenários. No campo de batalha, isso se traduzia em sinais mistos e execução desigual. A sinergia tática que definia as legiões desapareceu, substituída por uma performance imprevisível e muitas vezes insubordinada. Quando a coordenação atrasa, quando a comunicação falha entre unidades que não compartilham uma doutrina comum, a eficiência despenca. Uma ordem que antes era executada instantaneamente agora se perdia na tradução ou na negociação. E nessas falhas, brechas se abrem onde o olhar centralizado do império não alcança. As fronteiras, antes linhas nítidas no mapa, tornaram-se porosas,
defendidas por grupos cuja lealdade podia mudar com a próxima oferta de pagamento. A complexidade militar, introduzida como uma solução de curto prazo, tornou-se uma vulnerabilidade sistêmica. A crescente dependência de mercenários não apenas enfraqueceu o exército, mas corroeu a própria identidade e o controle do Estado romano sobre seu destino. A complexidade sem controle vira vulnerabilidade. Manter fronteiras longas significa mais soldados, mais salários e mais impostos. Desvalorização da moeda. Inflação pressionando o cotidiano. Pressão tributária e queda na produção agrícola. Isso é dívida estrutural. Consumir mais do que se produz. Orçamentos criativos hoje, déficits crônicos amanhã. Quando a manutenção atrasa, o custo futuro explode. A máquina arrecada, mas o motor produtivo falha. Séculos finais, sucessões instáveis, imperadores assassinados e disputas internas. Corrupção administrativa erode decisões. Isso cria instabilidade decisória. Sistema complexo sem governança estável tende a oscilar até quebrar. Cada atraso no centro vira caos na periferia. E quando a luz apaga no topo, a escuridão se espalha rápido. Quando as invasões germânicas aumentaram, Roma já estava financeiramente fragilizada, militarmente fragmentada e politicamente instável. As invasões foram o gatilho, não a causa raiz. Choques externos revelam fraquezas internas acumuladas. Roma não caiu por ser fraca. Caiu por excesso de complexidade, de extensão, de custo fixo. Sistemas colapsam quando o custo de manutenção supera a capacidade de geração de energia. Quando manter passa a custar mais do que evoluir, a curva inverte. Roma perdeu eficiência estrutural. Redes imensas exigem energia que já não havia. A saturação chegou antes do golpe final. O Império Romano do Ocidente oficialmente caiu em 476 d.C., mas o colapso começou muito antes. Toda organização que cresce sem ajustar sua arquitetura, um dia entra em saturação. Adaptar é tão vital quanto expandir. No próximo episódio, um colapso muito mais rápido, um sistema considerado inafundável, porque entender o passado é construir resiliência no presente. Até o próximo capítulo.